Vamos conversar hoje sobre Colossenses capítulo 3. Vamos lá? Colossenses capítulo 3. Eu queria falar com vocês hoje sobre a vida cristã, de uma maneira geral. Queria conversar com vocês sobre a vida cristã. Eu quero falar sobre 4 dimensões da vida cristã. Deixa eu fazer um bate-bola com vocês aqui sobre 4 dimensões da vida cristã. Colossenses, a gente vai do versículo 1 até o versículo 17. Tá? Colossenses capítulo 3, nós vamos do 1 até o 17. Eu vou tentar botar você dentro do texto, e aí eu faço 4 aplicações, tudo bem? Vou tentar falar para vocês um pouco da igreja de Colossos, um pouco desse ambiente, e aí eu faço 4 aplicações, que eu estou chamando de 4 dimensões da vida cristã, que é o que o Paulo está desafiando a igreja de Colossos a ter. Vamos lá? Capítulo 3 de Colossenses, lá no Novo Testamento, depois dos Filipenses, antes dos Tessalonicenses, a gente tem a carta de Paulo a Colossos. Vamos lá? Capítulo 3, versículo 1. A palavra de Deus, meus irmãos, diz o seguinte para nós sobre a nossa vida cristã. E eu quero conversar sobre 4 dimensões da vida cristã. Portanto, percebam como isso é profundo. Já que vocês ressuscitaram com Cristo, eu quero conversar com vocês sobre o que isso significa para a nossa vida. O que significa ser ressuscitado com Cristo? Como isso pode ser refletido na vida da gente? Já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas do alto. As coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto, e não nas coisas terrenas, pois vocês morreram, e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Isso é muito pesado, gente. Nosso Pai. Vamos lá. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Assim, olha o imperativo aqui. Olha como isso é forte. Façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês. Imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a ganância, o amor ao dinheiro, que é idolatria. É por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência, as quais vocês praticaram no passado, quando costumavam viver nelas, porque o que se espera é que vocês não vivam mais nelas. Verso 8. Mas agora, abandonem todas essas coisas: ira, indignação, maldade, maledicência e linguagem indecente no falar. Não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com suas práticas. E se revistam do novo homem, o qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador. Nessa nova vida já não há diferença entre grego e judeu, circunciso e incircunciso, bárbaro e cita, escravo e livre, mas Cristo é tudo em todos. Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o vínculo, numa versão na revista e atualizada, que é o vínculo perfeito, que é o elo perfeito, que é a aliança perfeita.
que a paz de Cristo seja o juiz em seu coração. Visto que vocês foram chamados para viver em paz como membros de um só corpo, e sejam agradecidos. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria, e cantem salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão a Deus em seu coração. Tudo o que fizerem, seja em palavra ou em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. Vamos orar, meus irmãos? Senhor, sua palavra instrui a gente de uma maneira tão poderosa que só lê-la já é constrangedor. O Espírito Santo, Senhor, constrange a gente. E eu queria pedir que o Senhor, por favor, nos desse a graça de, iluminados pelo Teu Santo Espírito, a gente possa ser encorajado a amar o Senhor, amar o próximo. Encorajado, Senhor, sair daqui encorajado é o que a gente quer. Ilumina Teu povo. Através do contato com a santa palavra do Senhor, a gente sai daqui diferente. Em nome de Jesus. Amém. Pessoal, dimensões da vida cristã, porque o que não é vida cristã? Vida cristã não é simplesmente uma vida religiosa. Isso não é vida cristã. Você não precisa de ter, de estar necessariamente num templo para viver uma vida religiosa. Eu estava conversando com os meus adolescentes agora na aula deles, lá embaixo, e estava conversando um pouco com eles sobre um conflito religioso também que está acontecendo entre um grupo terrorista, o Hamas, com Israel. A raiz disso, historicamente, é uma raiz religiosa, porque os homens constroem as suas religiões, transformam elas em ideologias, e aí a gente tem um conflito que já tem 5.000 anos de duração, e o pau quebra. Quando eu estou falando de vida cristã, eu não estou falando de simplesmente um conjunto de regras a serem seguidas ou não. Então, o que seria vida cristã? E é isso que o apóstolo Paulo quer trabalhar para os colossenses. O que é uma vida cristã? Porque vocês são chamados no nosso tempo a ter vários estilos de vida. E os estilos de vida que vocês são chamados a ter são os mais diversos possíveis. Então, eu chamo a atenção a um estilo de vida que é, talvez, dos mais corriqueiros que a nossa época tem a nos oferecer, que é o estilo de vida da liberdade. Percebam, irmãos, que no nosso tempo, em nome da liberdade, a gente faz o diabo. Qualquer coisa que se fale com qualquer um, toda justificativa é a liberdade. Então as pessoas fazem o que querem, na hora que querem, do jeito que quer, da maneira que quer, e a nossa justificativa é: ninguém tem nada a ver com a minha vida. E a gente chama isso de liberdade. E isso não é liberdade. Isso não é liberdade. Porque por trás disso está a falta de compromisso que a gente tem que ter com o outro. A falta de compromisso que a gente tem com instituições, tipo família. Eu sou marido, eu não posso fazer o que eu quiser, porque eu devo obrigação à minha mulher, eu devo obrigação aos meus filhos. Eu não posso fazer o que eu quiser do jeito que eu quiser, na hora que eu quiser. Eu faço parte de uma comunidade cristã, então eu devo satisfação a vocês, que são meus irmãos. Eu não posso fazer o que eu quiser, mas o Deus liberdade, Ele vai chegar e dizer para você que você faz o que você quiser, na hora que você quiser, do jeito que você quiser, da maneira que você quiser, e ninguém tem nada a ver com isso. Isso é idolatria. Mas vocês são convidados e seduzidos a viver dessa maneira o tempo todo. Porque o século XXI é assim. Isso não é vida cristã. Por outro lado, a gente observa especialmente igrejas, e alguns de vocês passaram por segmentos religiosos, em que pastores utilizam a Bíblia e os dogmas religiosos para comandar a vida das pessoas. Para coordenar a vida das pessoas, dizendo em quem elas votam, em quem elas não votam, dizendo com quem elas casam e com quem elas não casam.
Uma das coisas mais bizarras que eu já peguei com aconselhamento bíblico e aconselhamento, por exemplo, de pessoas é descobrir que igrejas, por exemplo, dizem a partir de revelações com quem eu tenho que casar ou não. Não, Deus revelou que eu tenho que casar com fulano de tal. Hã? Deus tem coisa mais importante para fazer, não, gente? Do que ficar revelando com quem fulano e ciclano casa? Não, cara, isso não acontece. E dominam as pessoas dizendo o que elas têm que vestir, o que elas não podem vestir, o que elas podem comer, o que elas não podem comer. Inclusive, triste é o cara que não come bacon, né, cara? Vocês já imaginaram quando chegar na glória, no banquete celestial, e aparecer um X-Bacon para o cara? Tem uma turma que vai olhar e falar, Jesus vai falar bem assim, pessoal, vocês deram mole, já podia estar aproveitando, ó, há 2000 anos, né? Já podia, mas pessoal, fazer o quê? Complicam, a turma complica as coisas. Então o que a gente precisa é tentar descobrir o que é uma vida cristã de verdade. E o apóstolo Paulo está preocupado com isso, porque vamos entrar no texto. Porque Colossos tem um problema sério. Número 1, não é o apóstolo Paulo que planta a igreja dos Colossenses. Observem comigo, por favor, o capítulo 1. Porque quando a gente olha, às vezes, o texto bíblico, a gente acha que ele é muito estático, né? E não é, né? Verso 1. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos santos e fiéis, irmãos em Cristo, que estão em Colossos, a vocês graça e paz da parte de nosso Deus, do nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Aí ele começa dizendo no verso 7, vocês aprenderam de Epáfras, nosso amado cooperador, fiel ministro de Cristo para conosco, que também nos falou do amor que vocês têm no Espírito. Epáfras é aluno de Paulo na escola de Tirano, em Éfeso. E Paulo fica em Éfeso e de lá ele treina discípulos, treina pastores e envia esses caras. O plantador da igreja de Colossos é aluno de Paulo. A partir de um centro de formação teológica, várias igrejas são formadas. Mas Colossos tem um problema muito sério, porque Colossos está perto de algumas cidades, mas Colossos é um centro religioso. Colossos é um centro religioso porque as pessoas vão até Colossos para serem curadas. Eu não sei se vocês já foram em Caldas Novas. Já foram? Tem aquelas águas quentinhas assim? Pois é. Colossos é um centro em que águas quentinhas tem, águas termais, e as pessoas vão até lá para poder serem curadas através de tratamento, né? Por isso, quando vocês observam no Apocalipse, tem uma igreja que, vou imitar vocês, aí vocês ficam aprendendo que ou você tem que ser pentecostal ou você precisa ser luterano ou presbiteriano, não é isso? Santa ignorância. Hierápolis e Colossos, águas frias para matar a sede, água quente para curar as pessoas. Hierápolis e Colossos. Ou vocês são frios para poder matar a sede das pessoas no meio desse calor do inferno, ou vocês são quentes para curar as pessoas. Vocês só não podem não fazer nada enquanto as pessoas têm dificuldade. É isso, não tem princípio espiritual nenhum ali. Colossos é um centro médico. Pessoas ricas moram nessa cidade. Só que tem um problema. O problema é que no meio da igreja de Colossos começam a aparecer ensinamentos que são falsos. Capítulo 2, a partir do verso 16, observem comigo. Portanto, não permitam que ninguém os julguem pelo que vocês comem ou bebem. Começou a aparecer um tipo de gente na igreja que começou a falar assim, olha, não pode comer isso, não pode comer aquilo. Jesus não é suficiente. Então não pode comer bacon. Não pode comer, como é que é o nome daquilo? Camarão. Deixa, Rua 15 de Novembro, 57, 29 146 270. Só tocar o 201, deixa na porta lá de casa. O camarão, tá? E eu mando foto depois, bota no Instagram. Começa a aparecer no meio da igreja de Colossos uma turma legalista.
Os comentaristas desse texto, historiadores desse texto, começam a dizer que aparece em Colossos alguma coisa que eles chamam de heresia da igreja de Colossos, que é difícil você até mesmo identificar. Ninguém consegue identificar propriamente dito. Portanto, que ninguém os julgue pelo que vocês comem ou bebem, ou com relação a alguma festividade religiosa, ou a celebração de luas novas ou dos dias de sábado. Estas coisas são sombra do que haveria de vir, a realidade, porém, encontra-se em Cristo. Não permitam que ninguém tenha prazer numa falsa humildade. Olha como é que isso é interessante. Porque o legalista, moralista, ele faz isso tudo sempre em nome de uma falsa humildade. Porque, na verdade, ele se acha melhor do que os outros. E na adoração de anjos. E os impeça de alcançar o prêmio. Tal pessoa conta detalhadamente suas visões. E sua mente carnal a torna orgulhosa. Trata-se de alguém que não está unido à cabeça, ou seja, não está unido a Cristo, a partir da qual todo o corpo, sustentado e unido por seus ligamentos e juntas, efetua o conhecimento dado por Deus. Já que vocês morreram com Cristo para os princípios elementares desse mundo, porque, como se ainda pertencesse a eles, vocês se submetem às regras. Não manuseie, não prove, não toque. Todas estas coisas estão destinadas a perecer pelo uso, pois se baseiam em mandamentos e ensinos humanos. Essas regras têm, de fato, aparência de sabedoria. Com sua pretensa religiosidade, falsa humildade e severidade com o corpo. Mas olha como isso aqui é poderoso. Mas não tem valor algum para refrear os impulsos da carne. O legalismo nunca refreou o coração de ninguém. Isso é incrível, né? A heresia de Colossos é assim, olha, eles começam a dizer, Jesus Cristo é Salvador, mas a gente também tem que obedecer à lei de Moisés. Então a gente precisa continuar circuncidando as pessoas. Jesus Cristo é Salvador, mas a gente precisa continuar obedecendo às leis do Antigo Testamento. Então, as festas do Antigo Testamento, a gente precisa lembrar de tabernáculos, a gente tem que lembrar de Moisés, a gente tem que lembrar daqueles rituais. Aí eles diziam, Jesus Cristo é Salvador. Mas a gente tem que botar um pouquinho de filosofia grega aqui. Por isso, a gente precisa orar para que os anjos levem as nossas orações até Deus. Olha que loucura. Os anjos são os nossos mediadores. Vocês têm ideia da bagunça que está em Colossos? Isso só acontecia lá, aqui não. Tinha irmão na igreja de Colossos que tinha um sonho e revelava um monte de coisa. Vocês já viram isso em algum lugar? Era só em Colossos, né? Tinha uns irmãos que tinham um sonho de madrugada e falava, eis que te digo, meu servo, o Senhor manda te dizer. Lá em Colossos tinha isso já. Heresia só tem novo nome, porque elas são tudo velha. Tinha gente que tinha visão, eles viam os negócios e contavam para os outros as visões. Porque em nome de Deus eles queriam, na verdade, ser superiores aos outros, porque eles eram mais espirituais. Essa é a heresia de Colossos. Difícil até de explicar. Mistura de filosofia grega com judaísmo. Por isso Paulo escreve essa carta dizendo para eles assim, Jesus Cristo é suficiente. E é por isso que ele vai falar isso no capítulo 1 e capítulo 2. E agora, no capítulo 3, Paulo vai dizer, então gente, o que é a vida cristã e como é que a gente vive ela? E aí ele vai trabalhar 4 dimensões da vida cristã, que não tem nada a ver com esse legalismo, libertinalismo ou qualquer outro ismo que você possa imaginar. Paulo vai trabalhar 4 dimensões aqui, e eu quero que você preste atenção nisso da vida cristã. Por favor, meus irmãos, porque é muito fácil. Hoje em dia, todo mundo virou evangélico, todo mundo virou cristão, então é uma coisa complexa. O mundo cristão está uma coisa muito louca. A gente precisa voltar para a Bíblia, para ela dizer para a gente que a gente tem que viver e fazer de verdade, e levar isso a sério. A vida cristã e a primeira dimensão da vida cristã começa com a sua conexão com Cristo. Anota isso, pelo amor de Deus.
Qual é a primeira dimensão da vida cristã? A sua conexão com Cristo Jesus. E conexão com Jesus Cristo, eu não estou falando de 4G, 5G, não estou falando disso. Mas olha a expressão que o apóstolo Paulo usa no verso 1. Portanto, já que vocês ressuscitaram com quem? Com Cristo. Mas ele já tinha usado a expressão no capítulo 2, verso 20. Porque só tem ressurreição se houver morte. Por isso, no capítulo 2, versículo 20, olha o que o apóstolo diz. Vocês já morreram com quem? Só tem vida cristã conectada a Cristo Jesus. Não tem vida cristã sem Jesus Cristo. Não tem vida cristã sem uma experiência genuína de conversão com Jesus Cristo. Vida cristã começa com Jesus. Isso parece muito óbvio, mas irmãos, não é. Se eu te fizer 3 perguntas, você responde de uma maneira muito clara para mim, e aí você vai saber se você conhece Jesus ou não. E cuidado, para você ficar preocupado. Número 1, quando a gente fala de salvação, você é salvo de quê? Você é salvo por quem e você é salvo para quem? Já parou para pensar nisso? De que você é salvo? Comum as pessoas falarem que são salvas do diabo. Não, a gente é salvo do mal. Olha que coisa. Depois, por quem que você é salvo? As pessoas também se complicam nisso, tá? Tem gente velha na fé que não sabe responder isso não. Depois você é salvo para quê? As pessoas não sabem. Elas não sabem discernir uma coisa com a outra. E é por isso que, como é que a gente vai responder isso? Com a nossa conexão em Jesus Cristo. Olha o que a Bíblia Sagrada está dizendo para nós. Primeiro, você teve que morrer com Jesus. E o que isso significa? Porque para você morrer com Jesus, depois você teve que ressuscitar com Jesus. Mas o que isso significa? Irmãos, a teologia vai chamar isso de união mística. Eu não quero que você grave esses termos. Mas o que a gente precisa entender é que Deus não está chamando você para aceitar Jesus. A gente ficou 100 anos da última geração, mandando as pessoas aceitarem Jesus sem explicar o que isso significa. Porque a Bíblia nunca mandou ninguém aceitar Jesus. As pessoas mandaram que a gente morresse com Cristo. E o que a Escritura manda é que você ressuscite com Cristo. A pergunta que precisa ser feita é, do que é que os seres humanos são salvos? O ser humano é salvo de uma coisa, da ira de Deus. O grande problema é esse. Só que o século 21 não consegue conceber um Deus irado. O século 21 só conhece um tal de um Deus amor, que eu não sei quem ele é. Eu não conheço esse cara. Ainda que o apóstolo João diz que Deus é amor, e é. Mas a grande questão é que nós somos salvos do juízo de Deus. Existe um Deus irado contra o pecado e contra a maldade da raça humana. Existe um Deus que voltará para julgar vivos e mortos. Isso o credo apostólico é muito claro em dizer. Ele voltará para julgar, e quando ele julgar, a ira dele cairá sobre os homens. E essa notícia não é bem vista no nosso tempo. Essa notícia não é bem vista na nossa geração, mas essa é uma verdade bíblica. E como é que ela é constatada? Cristo Jesus teve que morrer. E por que Jesus morreu? Para que a ira de Deus fosse aplacada. É por isso que ser cristão começa com morrer com Cristo. A ira que seria jogada sobre você já foi jogada sobre Jesus. Isso é ser cristão. Ser cristão é ter fé que você foi morto lá atrás. Ser cristão é entender que você já foi, e aquela cruz foi o seu julgamento. Eu vejo pessoas morrendo de medo de Deus, eu não sei porquê. Para que ter medo de Deus? Se na verdade, Cristo estava naquela cruz morrendo por nós.
Nós fomos mortos há 2000 anos. As pessoas morrem de medo de um julgamento final. Certa vez eu tive que aconselhar um rapaz que falou isso para mim. Que o grande medo que ele tinha era do que ele iria encontrar do outro lado. Cristãos não precisam ter esse medo. Porque há 2000 anos nós já fomos julgados. Há 2000 anos a ira de Deus já caiu sobre nós. Quando Cristo está na cruz, se entregando pelos nossos pecados. É isso que Paulo quer dizer com morreram com Cristo. É por isso que não existe condenação para cristão. Por isso que cristão não tem medo de Deus. Por isso que cristão não tem medo do inferno, nem medo do diabo. Me perguntaram um dia desses se eu tinha medo do diabo. Não. Eu vou ter medo do diabo. O diabo tem que ter medo de mim. Porque quem está em mim é maior do que ele. Essa é a questão. Cristãos nasceram de novo. Percebam, a nossa conexão com Cristo estava há 2000 anos. Porque quando Cristo estava naquela cruz, Ele estava e Ele sabia o nome de todos vocês. Vida cristã começa aí. É por isso que você não pode fazer nada para poder ser mais salvo ou menos salvo. Vida cristã começa quando a gente morre com Jesus. Não adianta tentar construir um cristianismo sem Jesus. E no nosso tempo a gente está fazendo isso. O que os estudiosos da igreja estão estudando hoje no nosso tempo é um deísmo moralista terapêutico. Por que deísmo? Porque as pessoas vivem como se Deus não existe, mas dentro da igreja elas estão cheias. Por que é moralista? Porque as pessoas não estão preocupadas com salvação. Elas andam direitinho. E por que terapêutico? Porque Deus virou o cara que faz coisa boa para nós. Igreja Presbiteriana do Brasil. O lugar em que Deus realiza as suas vontades. É assim. Isso não é cristianismo. Você precisa entender o seguinte, para ser cristão tem que ser crucificado. E Ele foi crucificado em nosso lugar. É essa fé que precisa mover o mundo. Então, de que fomos salvos? Fomos salvos da ira de Deus. E Deus é um Deus irado, gente. E Deus é um Deus irado. Vocês não acham que Deus está tão feliz com tudo que está acontecendo no mundo? Apocalipse nos diz que as taças da ira de Deus estão se enchendo, irmãos. Foguete para cá, foguete para lá, guerra de cá, guerra de lá. O mundo sempre foi assim, vai continuar sendo. Esquece, ninguém vai salvar o mundo. Vocês só vão ver o trem piorar. O negócio é desse jeito mesmo. E vocês acham que Deus realmente está feliz? Deus está numa alegria danada, olhando o que a sociedade da gente está se tornando. Há uma alegria, uma promiscuidade para cima e para baixo. Não! Agora, qual é a diferença do cristão? Ele foi crucificado com Jesus. E aí vem uma segunda coisa da nossa conexão com Jesus. Porque fala-se muito da morte, mas não se fala da ressurreição de Jesus. Cristãos nasceram de novo. Isso é ressuscitar. O que é ser cristão? Eu tive uma experiência de ter um novo coração. Eu tenho uma nova natureza, irmão. Eu tenho uma nova natureza. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo para nós. Observe o verso 1. Portanto, capítulo 3. Portanto, vocês já ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Aí ele diz, mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas da terra, pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida com Cristo. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Ser cristão é ter uma nova natureza. Ser cristão é ter uma experiência genuína de morte e ressurreição.
Eu sou uma nova criatura, eu sou uma nova pessoa. Rômulo morreu e Cristo nasceu em mim. A primeira dinâmica da vida cristã é essa. E eu quero te perguntar, você é cristão, cara? Eu não quero saber se você é presbiteriano. Isso não vai te salvar. Você é batista, assembleano, se você não come isso, não come aquilo, se você dá dízimo, se você batizou, eu quero saber o seguinte: você converteu, você morreu, você nasceu de novo, tu tem um novo coração, você tem uma nova vida. Eu não quero saber se você vem na igreja todo domingo. Tem gente que vai para o inferno vindo para a igreja todo domingo. Tem gente que vai para o inferno fazendo coisa boa. A primeira dimensão da vida cristã é se eu tenho a convicção de que eu não tenho condição de me encontrar com Deus se alguém não me levar até Ele. E Cristo é essa pessoa que vai me levar. Os meus pecados, eles são de uma multidão tão grande que eu não tenho como me livrar deles. E é por isso que eu precisava de alguém que me levasse lá. E aí eu vou de encontro ao amor de Deus em Jesus Cristo. E eu entendo que eu estava naquela cruz com Ele. E eu saí daquela cruz no terceiro dia, quando eu me livrei disso. Porque quando Cristo rompeu com a morte, eu estava vivendo com Ele. Você é cristão, cara? Você é cristão? Não estou falando desse cristianismo doido do Brasil, não. Uma maluquice que se vive aí, que misericórdia. Você é crente, cara. Tem um sermão maravilhoso do Billy Graham, na década de 50 ainda, que ele faz essa pergunta pelo menos 50 vezes: você é cristão, você é cristão, você é cristão. Você só é cristão se você morreu. Você só é cristão se você teve uma experiência genuína de conversão com Jesus Cristo. Você só é cristão se você entende que Jesus Cristo estava no seu lugar e que você vive em dependência dele, que ele vai voltar. Você pode ser discípulo de Rômulo, você pode ser discípulo do pastor fulano de tal, você pode ser discípulo da igreja presbiteriana. Agora, se você não é discípulo de Jesus, você não nasceu de novo, você não é cristão. Conexão com Jesus. E aqui, por que eu estou dizendo isso? Eu estou na igreja há quase 40 anos. Por quê? Porque eu faço 40 em fevereiro. Eu nasci na igreja. Irmãos, púlpitos vazios de Jesus, orações vazias de Jesus, cânticos vazios de Jesus, crentes que não conseguem levar Jesus para a sua vida diária. Ou Cristo é tudo em nós ou não é. Você é cristão, irmão? Tu tem uma experiência genuína de salvação com Jesus. Ele é o Senhor e Salvador da sua vida. Essa é a primeira dinâmica da vida cristã. Pelo amor de Deus, não saia daqui sem antes sondar o coração, falar com o Senhor: Senhor, eu quero ter certeza que eu nasci de novo. Eu quero ter certeza que eu sou crente. Eu quero ter certeza disso. Tem gente que ora está com medo do inferno, ora não está a fim de ir para o céu. Estava dizendo essa semana com alguns irmãos que tem gente que é tão assim complicada e que está no meio da igreja que Jesus diz assim: estou voltando. Aí o cara fala: pô, mas essa semana? As férias ali em Porto Seguro para tirar, não dá para você esperar uma semana não. Você nasceu de novo, cara. Você tem uma nova vida. Você tem uma nova natureza. Essa é a primeira dimensão, pessoal. Isso é sério. Sabe por quê? Porque vai levar a gente para a segunda dimensão, verso 2 até o verso 4. A segunda dimensão é o interesse pelas coisas de Deus. É o interesse pelas coisas de Cristo. Olha aqui, verso 2. Mantenham o pensamento nas coisas do alto, e não nas coisas terrenas. Pois vocês morreram, e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Onde está o interesse de quem é discípulo de Jesus? Onde está o interesse? E isso é o maior termômetro espiritual que você pode ter. Onde precisa estar a cabeça do crente?
As coisas do alto, cara. O interesse da vida do cristão é nas coisas do alto. 2 semanas atrás eu fiz uma ponderação e eu quero voltar com ela aqui. Você tem prazer em Jesus Cristo? Você tem prazer nas coisas de Deus? Olha como isso é sério. As coisas do Senhor te dão prazer. Porque não falta para a gente opção de prazer. Que vão dos 390 canais que tem na sua televisão, a 900 milhões de canais no YouTube que você tem, a todas as oportunidades de consumo que você tem, para fechar esse vazio existencial que você tem, há toda uma oportunidade de promiscuidade, de roubo, de ladroeira, de tudo que tem na nossa sociedade, de mentira, de tudo isso. Passando por coisas que são lícitas. Porque muitos de nós somos éticos, muitos de nós somos corretos, muitos de nós trabalhamos, e a gente coloca todo o nosso interesse de vida nisso. E que são coisas que não são erradas. Prazer não é errado, diversão não é errado, trabalhar não é errado, tudo isso é correto e deve ser feito. Agora prestem atenção. A vida cristã é caracterizada pelo deleite que a gente tem em Deus e nas coisas dele. Gente, isso aqui é completamente maluco no nosso tempo. Porque a gente transformou Deus numa máquina de dar prazer para a gente. É tudo sobre os nossos sonhos, é tudo sobre as nossas realizações, é tudo sobre o nosso prazer, a nossa vontade, o nosso querer, a nossa liberdade, é tudo sobre isso. Só que no final das contas, o que o ser humano não conseguiu entender, porque a gente tem uma visão de Deus, isso aqui só me ocorreu agora, a gente tem uma... Tá, deixa eu sintetizar isso aqui para você. A Priscila, por exemplo... Não, vou usar a Priscila não, tadinha. A Priscila vai casar, então ela vai pensar que eu tô mau agouro. Você vai casar daqui a 2 semanas, então não vou falar isso não, que vai que ela acha que é para ela, né? Não, vai dar tudo certo, amiga. Amiga, vai dar tudo certo, eu vou estar lá. Nós vamos assinar esse papel, fica tranquila, tá? Vai dar tudo certo. Eu que vou assinar. Eu sou juiz de paz, calma. Dia 21. Aqui. Qual é a visão que você tem de Deus? A visão que você tem de Deus é que quando coisas boas estão acontecendo com a gente acha que Deus tem o maior prazer em acabar com o negócio. Não é assim? A gente começa a viver coisa boa, o cara fala assim, não é possível. Não, vai acabar, eu vou aproveitar logo porque vai acabar o trem. Não é assim que a gente é? Como se Deus fosse... Cara, é uma visão de um Deus ruim que a gente tem que eu nunca vi assim. Da onde a gente tirou isso, eu não sei. Porque a Bíblia não fala isso. A Bíblia fala de um Deus que tem prazer em abençoar os seus filhos. Só que a gente, quando está vivendo momentos muito bons, a gente fala bem assim, ai, vai acabar, Deus vai vir, vai tirar esse negócio. Não é assim que a gente é? Então, está errado. Deus tem prazer em abençoar seus filhos, em dar família, em fazer seus filhos prosperarem no trabalho. Deus tem prazer nessas coisas, gente. Deus tem super prazer nisso. Só que a grande questão é que a gente foca sempre no prazer, sempre na realização, e a gente se esquece de olhar para quem nos dá todas as coisas. A vida do cristão é aquele que ama muito mais o Senhor do que aquilo que o Senhor pode dar. Pensem nas coisas do alto. Quando é que você teve prazer na vida eterna? Que nada, a gente só morre de medo de morrer. E eu não estou falando que morrer é maravilhoso, ficar doente é bom. Eu não estou falando nada disso. Só que a vida eterna tem que ser um consolo, um conforto para nós. Mas a gente não pensa nessas coisas. A gente não pensa mais que o perdão de pecados é uma coisa tão maravilhosa, mas tão maravilhosa, que eu posso andar em paz. Eu posso andar em paz. Só que como a gente não pensa nas coisas do alto, vocês morrem fazendo terapia, porque não conseguem aproveitar a bondade de Deus.
Porque não pensam nas coisas do alto. Morrem de ansiedade o tempo inteiro. Por quê? Porque ainda não pensam nas coisas do alto. O salmista disse que Deus dá para vocês quando? Quando vocês fazem hora extra? Deus dá quando? Quando você trabalha 7 dias por semana, de 6 da manhã à meia-noite. Percebe? Porque não pensamos nas coisas do alto, não desejamos o Senhor, não desejamos comunhão com Ele. Isso é um termômetro espiritual se você é cristão. Pelo amor de Deus, uma dimensão da vida cristã é: quanto de Jesus eu desejo? Não deseja. Por quê? Cara, é porque é tanta adrenalina no corpo da gente, 24 horas por dia, que não tem prazer nas coisas de Deus. A gente não tem prazer. E aqui, olha só, sabe que eu estou falando de prazer nas coisas de Deus? Você não tem prazer em conversar com o Senhor. Não tem prazer. Você não tem prazer em parar, botar a Lauriette lá no fundo e começar a cantar 1000 graus. Graças a Deus que você não tem prazer nisso, né? Ainda bem. É brincadeira. Você não tem prazer que a alma da gente, o coração da gente não sente mais prazer em começar a cantar para o Senhor. A gente nem pensa nisso. A vida está tão no automático que a gente não faz essas coisas, sabe? A gente não tem mais prazer em pensar no amor do Senhor. E dos versos 2 ao verso 4, o apóstolo Paulo está dizendo para a gente ter prazer nas coisas de Deus. Gente, não é pecado fazer um monte de coisa. Não é pecado comer x-bacon. Não é pecado dançar tango. Não é pecado. Não é pecado tocar música. Não é pecado viajar com a família. Não é pecado querer melhorar de vida, melhorar, não é pecado não. Agora sabe qual é o problema? Quando a gente coloca tudo na frente do Senhor. Tudo, absolutamente tudo. A gente coloca dinheiro na frente de Deus, bem-estar na frente de Deus. Irmãos, termômetro espiritual, irmãos. Quanto do Senhor você deseja? A gente precisa disso, de olhar e falar para a gente mesmo: eu preciso voltar para o Senhor. Terceiro, verso 5, desculpa que agora eu preciso pegar mais pesado, comigo e com vocês. Até aqui foi tranquilo. Cara, terceira dimensão de uma vida cristã. Meu Deus. Isso aqui, no grego, faz virar defunto. Essa é a ideia aqui. Faz isso aqui virar um defunto. Façam morrer, essa expressão, o verso 5. Faz virar um defunto. Necros, que vem de necrotério. Lugar de morto. O que é para você fazer morrer? Você fazer morrer. Isso aqui está na voz ativa, não é voz passiva. Isso aqui é voz ativa. Você tem que trabalhar contra isso. Façam morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês. Por quê? Porque na visão do apóstolo Paulo, no capítulo 2, no verso 20, essa natureza já foi crucificada. O velho Rômulo morreu, ele foi crucificado. Então ele diz, uma vez que ele foi crucificado, isso tem que ser uma realidade na sua vida. Façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena. Aí começa uma lista do tipo, meu pai, imoralidade sexual, tipo,
Aqueles grupos de Instagram, aqueles grupos de WhatsApp que tu continua recebendo mensagem disso, daquilo outro, vídeo disso, daquilo outro, aquele monte de site que a gente fica procurando, aquele monte de conversa que a gente tem com um companheiro de serviço que a gente não tinha que ter, homem que tem com mulher, mulher que tem com homem. Hoje em dia a coisa está tão complicada que até homem tem conversa com homem, mulher tem conversa com mulher, uma imoralidade sexual sabe? É isso. Roupa que a gente começa a vestir, cara, que pelo amor de Deus, tá louco. Tá maluco. Tem uma saia que a mulherada usa que não serve nem para ser calcinha, porque já não tem mais nada, já foi tudo embora. Aí tem umas roupas que os caras usam que pelo amor de Deus, bicho. Tá doido? Sabe o que quer? Sensualidade. É a única coisa que quer mostrar. A sensualidade que deveria ser usada dentro do casamento, os caras saem na rua pingando sensualidade para todo mundo, como se isso fosse normal. Ah, pelo amor de Deus, gente, me ajuda em nome da graça de Deus. E ele continua: impureza, paixão, desejos maus. A gente está num tempo complicado. Brasileiro é autoritário. Brasileiro é ignorante. Brasileiro não quer ouvir o outro. A nossa cultura é uma cultura autoritária. Nossa cultura é uma cultura de gente que não é humilde. A nossa cultura é uma cultura de pessoas que não se colocam no lugar do outro, que não ouvem o outro. Brasileiro é autoritário. Quer ver? Você acha que você sabe de tudo e ninguém sabe de nada. Essa é a cultura do brasileiro. Problema que a gente tem dentro de casa, com as pessoas, porque brasileiro, a nossa cultura é autoritária. E é disso que o cara está falando aqui. Impureza, paixão, desejo mau. Agora vem a mãe de tantos problemas que a gente tem, ganância. Jesus disse que não dá para servir a dois senhores. E no contexto que Jesus está dizendo, servir a dois senhores no Sermão da Montanha, é que não dá para servir a Deus e ao dinheiro. E vejam como é o espírito da nossa época, tudo é o vil metal. Tudo é dinheiro, 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 dinheiro. Vocês levantam preocupados com dinheiro, dormem preocupados com dinheiro. Dinheiro, dinheiro, é dinheiro, cara. A gente quer dinheiro. Brasileiro quer dinheiro. Tudo aí, ó. Isso é idolatria. Você precisa sondar seu coração. Nossa relação com dinheiro tem que ser uma relação de liberdade. Dinheiro não pode ser seu senhor. Não é o tanto que você tem na poupança que garante a sua segurança. Ah, o pastor falou que eu não tenho que guardar dinheiro. Bota isso na minha boca para você ver e converse comigo. Não é disso que eu estou falando. Vocês têm que parar de, quando eu falar uma coisa, vocês acharem que eu anulei o resto. Aprender a ouvir, essa mente dialética tem que acabar. Estou dizendo que não é para você ter segurança nesse tipo de coisa, a sua segurança é o Senhor. Jesus Cristo. Morremos com Ele, ressuscitamos com Ele. Irmãos, a gente brinca com o pecado o tempo todo. Então, o que eu estou querendo dizer é que se em primeiro lugar é a conexão com Cristo, em segundo lugar é o interesse pelas coisas do alto, em terceiro lugar é os filtros do nosso dia a dia. Eu tenho que ter filtro. E os filtros que o apóstolo Paulo está estabelecendo para nós é por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência. Agora olha que coisa interessante. As quais vocês praticaram no passado. Porque o que se espera de um cristão? O que se espera de um cristão é que ele leve Cristo tão a sério que isso não seja uma realidade para ele agora. O que ele está dizendo? Briga contra o pecado, irmão. Para de justificar pecado. Para de criar teologia para pecado. Pecado é pecado, cara. Não tem jeito, pecado é pecado. E quando é pecado tem que dar o nome. E só tem uma solução para pecado que é arrependimento, pessoal. Não tem outra solução. A vida cristã é uma vida em que a gente estabelece filtros. Então, por favor, mas agora, verso 8. Abandonem todas essas coisas. Quais são elas? Ira, indignação, maldade, ó sua língua aqui, ó, maledicência. Pelo amor de Deus, tem gente que adora de falar na vida dos outros, cara. Para de falar na vida dos outros. Maledicência, linguagem decente no falar,
Pô, tem conversa que não é para ter, meu irmão. Tem conversa que não é para ter, que não rola. Tem palavra que não dá para falar. Vocês precisam lembrar que as más conversações corrompem os bons costumes. Cuidado com o ambiente que você vive. Quando você pensa que não, tu já está dentro do negócio. Por quê? Porque começou a conversar fiado. Maledicência, linguagem indecente, não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com as suas práticas. E se revistam de quê? Do homem que ressuscitou. Cara, tu tem que ter filtro. Vida cristã é uma vida que a gente tem que ter filtro. Não vale tudo por causa da graça de Deus. E porque eu falo contra o legalismo, não significa que está tudo liberado, meu irmão. Esquece isso, tem que ter um filtro. E ele continua dizendo, e se revistam do novo homem, o qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador. Nessa nova vida, já não existe diferença entre ninguém. Isso aqui é para todo mundo. Para todo mundo. Pessoal, estabeleçam filtros. Sabe o que eu estou dizendo com filtro aqui? Vamos parar hoje aqui? Vamos parar hoje aqui. Fazendo essa proposta para vocês. Aonde estão os desejos de vocês? Onde estão as preocupações de vocês? Onde vocês estão investindo tempo, energia? Vamos parar de brincar com isso? Vamos começar a botar as coisas no lugar correto. O que eu estou dizendo? Vamos trazer o Senhor para a vida da gente? Jesus Cristo como centro. E a partir de Jesus, não de um legalismo tosco, a partir do amor a Jesus Cristo. Por quê? Porque se você não quiser mudar de vida por causa do amor a Jesus, não vai resolver. Por que você está dizendo isso, pastor? Olha o capítulo 2. Olha o verso 23. Essas regras têm de fato aparência de sabedoria com a sua pretensa religiosidade, falsa humildade e severidade com o corpo, mas não tem valor algum para refrear os impulsos da carne. Se eu começar a fazer um monte de regra aqui e botar para você, sabe o que isso vai resolver? Isso não muda seu coração, irmão. Você só faz o que brota lá de dentro. Eu era criança, me lembro de alguns parentes meus frequentarem algumas igrejas dessas que são muito rígidas, em que a carteirinha de membro tinha a fotinha e o que pode e o que não pode fazer. Vocês lembram disso? Aí vinha um trem enorme. Aí eu olhava aquilo, né? Mulheres não podem raspar embaixo do braço, pelo amor de Deus. Nossa, Deus do céu. Não pode cortar o cabelo. Não pode não sei o quê. Não pode isso. Não... Rapaz. Isso não muda o coração de ninguém. É isso que Paulo está dizendo. Isso não muda o coração de ninguém. Muda de vida porque você ama Jesus Cristo. Abandona o pecado porque você ama Jesus Cristo. Para de dar golpe. Para de contar mentira. Abandona a vida de safadeza. Abandona a vida dupla. Por amor a Jesus Cristo. Abandone o amor ao dinheiro. Abandone o apego a carnalidades bobas que só te aprisionam por amor a Jesus Cristo, porque a sua vida está nele. A sua vida está nele. Anda direito por amor a Jesus Cristo. Você não vai andar direito por causa da sociedade. Tu vai andar direito porque você é cidadão do reino dos céus. Você ama Jesus Cristo. Ele é o Senhor da sua vida. Ele domina você. Ele domina tudo o que você é.
Se eu sou o que sou por causa da graça de Deus em Jesus Cristo. Muda de vida e corre do pecado. Só que aqui é o seguinte, para de justificar pecado. Ah, ele tem problema com sexualidade porque foi abusado na infância. Eu sei que ser abusado é uma coisa muito séria e sei que precisa ser tratado. Mas isso não justifica pecado. Então trata. Traz o trem e trata. Ah, ele é violento porque sofreu violência. Isso é muleta. Muleta. Então trata. Trata. Não, ele é grosso porque cresceu num lugar. Tá vendo? Sempre tem explicação, cara. Você vai arrumar explicação para tudo. Larga esse negócio, a vida foi manifestada. Deus muda desejo, Deus muda história, Deus muda caráter, Deus muda tudo, tudo. Para de colocar desculpa em pecado, para de colocar migué em pecado, bota o nome nesse negócio, leva isso até a cruz e você vai ser transformado. Pelo amor de Deus, isso é a vida cristã, como ela é. Irmãos, conexão com Jesus. Irmãos, em nome de Jesus, filtros bem estabelecidos. O que eu estou chamando vocês é para amar Jesus e a partir dele, olhar os erros, olhar aquilo que está contra ele e levar esse negócio a sério. Quarta e última dimensão, a partir do verso 12. Paulo vai até o 17 falando disso. Do 12 até o 17 ele vai falar isso. Olha só. Portanto, como povo escolhido, santo e amado. Paulo está falando de povo escolhido porque Paulo é um rabino. Como ele é rabino, Paulo conhece a história do povo de Israel. Paulo está chamando os gentios de povo, ele está chamando os gentios de descendentes de Abraão, que foram escolhidos em Gênesis 12. Ele está dizendo, vocês são o Israel do Novo Testamento. Vocês são o povo de Deus. Uma vez que Deus escolheu vocês para fazerem parte do povo dele, vocês são santos. Revistam-se da profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Suportem uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Que a paz de Cristo seja o juízo em seu coração, visto que vocês foram chamados para viver em paz, como membros de um só corpo, e sejam agradecidos. Isso é forte. Eu vou focar nisso aqui. Habita ricamente em vocês a palavra de Cristo, ensinem-se, aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria, cantem salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão a Deus em seu coração. Tudo o que fizerem, seja em palavra ou em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus e Pai. Sabe qual é o foco dessa sessão aqui? O verso 15. Ele chama a atenção dos colossenses serem povo escolhido de Deus, e no verso 5 ele diz que a paz de Cristo seja o juízo em seu coração, visto que vocês foram chamados para viver em paz. Agora olha que loucura, como membros de um só corpo. Porque a quarta dimensão, se a primeira é a conexão com Cristo, se a segunda é o interesse pelas coisas do alto, se interesse são os filtros do cotidiano, o quarto é a dimensão da nossa vida comunitária. A dimensão da nossa vida comunitária. O individualismo no nosso tempo é tão interessante que você vai aprender de uma maneira errada que é possível ser cristão sozinho. Não é. Não, eu tenho a minha vida, eu cultuo a Deus sozinho. Não, não faz isso. Isso é uma experiência contrária àquilo que a revelação de Deus diz para nós. Não, não dá. Não dá. Você vê sempre Deus revelando isso a partir do Espírito Santo no Novo Testamento, sempre trabalhando a igreja, a igreja, a igreja, a igreja. Pessoal, vida cristã não é entretenimento religioso. Vida cristã não é programa religioso. Isso não é vida cristã. Vida cristã é uma experiência comunitária.
Existe essa dimensão que você pratica sozinho? Existe, porque eu não tenho como sondar o seu coração. Eu não sei o que se passa aí dentro, a menos que você fale. Agora, a expressão da vida cristã é vivida em comunidade. O meu mentor teológico, que é o Mike Gorin, ele sempre diz para a gente o seguinte: nunca se esqueçam, a igreja é agora o que a humanidade vai ser quando Cristo Jesus voltar. Isso é o cerne. E eu tento trazer isso para a minha teologia prática da igreja. A igreja é agora o que a humanidade vai ser. É por isso que eu sempre falo com vocês, sejam acolhedores, sejam servos, porque é isso que a igreja tem que ser, o que a humanidade vai ser quando Jesus Cristo voltar. Percebam a dimensão da vida comunitária, irmãos. Olha o que a Escritura está dizendo para nós. Suportem uns aos outros, perdoem as queixas. O amor tem que ser o elo de vocês, verso 14. Verso 16, a palavra de Cristo tem que habitar na gente a tal ponto que a gente se ensina, a gente se aconselha uns aos outros. Uns aos outros, é sempre assim. A dimensão da nossa vida comunitária. Eu estou preparando uma série para o início do ano que vem, porque eu quero startar isso com vocês a partir do ano que vem, chamado Igreja, Família, e eu esqueci a outra palavra, Priscila, me ajuda. Igreja, Casa e Família, desculpa. A dinâmica do reino de Deus. Porque eu quero gastar muito tempo com vocês falando da dinâmica do reino de Deus. E sabe uma coisa que a gente precisa entender? A dinâmica do reino de Deus tem uma expressão: uns aos outros, uns aos outros, uns aos outros. Se aconselhem, se abram, conversem, orem uns com os outros, ajudem uns aos outros. O paradigma é completamente diferente do da nossa sociedade individualista. Por isso eu quero terminar aqui chamando a atenção de vocês, irmãos, por favor. Um termômetro espiritual para a vida de vocês é quão comprometidos com a igreja local vocês são. Quão comprometidos com irmãos vocês são. Quão comprometido com quem está em volta de vocês. Por favor, se você é cristão, uns aos outros, observem uns aos outros, cuidem uns dos outros, abençoem uns aos outros. Por isso, a gente precisa trabalhar essa identificação com a nossa igreja local, com a nossa comunidade local. Vocês viram, e eu tenho sempre mostrado para vocês, vocês viram o que vocês conseguiram fazer ontem? Me disseram que tinha um pouco menos criança ontem lá, mas me disseram que tinham muita criança. Quem estava lá ontem aqui, no Gabriel? Tinha muita gente, tinha muita criança? Tinha menos que o comum, mas tinha muita. Umas 200 crianças. O dia que isso for pouco, pelo amor de Deus. Ah, doido. 200 crianças. Isso porque tinha pouco, hein? É isso que eu quero que vocês percebam que vocês podem fazer juntos. Aí deixa eu dar um outro exemplo. Vocês viram o que vocês podem fazer juntos ali embaixo agora? Como, pastor? A Iranete fez os cuscuz lá. Vocês estão tudo levando para casa. Vocês têm noção de quantas pessoas vocês vão poder abençoar só no retiro das mulheres? E vocês têm noção do que o caixa da nossa SAF faz com missionários, fazendo um monte de coisa que vocês não têm ideia, uns aos outros. Para mim foi R$5, que a Regina me empurrou mais 3, então foram 4, gastei 20. Tá bom. Né, Iranete? É isso mesmo. Graças a Deus, uns aos outros. E aí a gente vai conseguir chegar a lugares em que sozinho você não chega. Isso é vida comunitária. Isso é vida em comunidade. E posso falar com vocês uma coisa? Tirando a igreja, nenhuma estrutura na sociedade tem isso hoje em dia. Só a gente. A sociedade é individualista.
Corre atrás dos seus direitos, os seus direitos, os meus direitos, os meus direitos. Eu, o meu para mim, eu e os meus direitos, eu e os meus direitos. A Escritura está dizendo assim, olhem para as comunidades locais, uns aos outros. Olhem uns para os outros. Paradigmas e dimensões da vida espiritual. Chama o pessoal para a gente cantar aqui e terminar. Pessoal, eu quero desafiar vocês essa semana. 4 dimensões da vida cristã. Primeiro desafio, eu quero te fazer uma pergunta. Você é cristão, cara? Não estou dizendo se você acredita em Deus, não. Acreditar em Deus, segundo o apóstolo João, até o diabo crê. Até os demônios creem. E a diferença é que eles tremem. Alguns de nós nem tremer, não trememos. Falando se você acha que Deus existe, não é disso que eu estou falando. Você é crente, cara. Jesus Cristo é Senhor da sua vida. Você tem noção de quem é Jesus Cristo? Tem muita gente vivendo um cristianismo sem Cristo. Tem muita gente vivendo sem Jesus. Ele é a nossa suprema alegria. Cristo, a esperança da glória. Estou te convidando a clamar por Jesus Cristo agora. Eu não estou falando dessa entidade abstrata, Deus. Eu estou te chamando para ir para Jesus. Nosso Deus tem um nome, Jesus Cristo. É o nosso mediador. Ele é a nossa esperança na vida e na morte. Você já se encontrou com Jesus? Aquele mesmo Jesus que apareceu para o Paulo, quando ele estava indo para Damasco. O mesmo Jesus que está governando todas as coisas e o mesmo Jesus que vai voltar. Clama por Jesus, cara. Clama por Jesus. Segundo, o segundo desafio que eu queria é você olhar e falar assim, Senhor, onde estão os meus desejos? Eu estou mais preocupado com a minha aparência, eu estou mais preocupado com o dinheiro, eu estou mais preocupado com tudo do que com o Senhor. É um desafio. Sai daqui desafiado. A Escritura está mandando a gente pensar nas coisas do alto. Onde Cristo está. Terceiro desafio. Pelo amor de Deus. Para de fazer curso para se matar. Dá nome para o pecado. Chama ele de pecado. Deus, eu estou amando mais isso do que o Senhor. Deus, eu estou mais assim do que o Senhor. Deus, eu falo demais, minha língua é grande, eu como demais, eu bebo demais. Eu conto mentira demais, eu sou enrolado, eu não pago conta. Deus, eu tenho inveja das pessoas. Deus, eu tenho uma sexualidade mal formada, mal feita, mal dirigida. Senhor, Senhor, Senhor. Eu quero dar nome para isso, porque eu quero perdão, eu quero perdão, eu quero perdão. Chega de viver escravizado pelo pecado, gente. Chega. Chega. Jesus Cristo se manifestou para vocês serem livres. Livres. Para que continuar escravizado? Para quê? Quarto e último, desafio da semana. Leve as coisas da sua comunidade local mais a sério. Seus relacionamentos com as pessoas. Ore pelos irmãos. Esteja com os irmãos. Fique menos sozinho. Se conecte mais com pessoas. Valorize momentos como esse que a gente está tendo. Traga irmãos queridos para a sua vida. Tem muita gente boa de confiança aqui. Tem gente muito legal aqui. E a gente, em nome de Jesus, vai conseguir construir cada dia mais uma comunidade saudável. Que homens e mulheres que estão aqui são discípulos de Jesus. Que amam o Senhor acima de todas as coisas, que levam Cristo a sério, que levam a vida cristã a sério, para que você tenha prazer nas coisas de Deus, na sua vida com os irmãos.
Esses são os desafios para a nossa semana.